Muito bom dia, é um prazer estar com vocês, participando aqui deste segundo curso. Nós tivemos já um curso no ano passado para os magistrados que estavam assumindo suas posições em vários lugares do país. Ministro, o senhor, por favor, fique à vontade, que a carga aqui não é fácil e o senhor tem muitos compromissos. Muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado pela abertura. Estou pensando em dividir esse trabalho nosso. Vocês podem, hoje, eu vi a programação de vocês ao longo desse tempo, vocês já estão fechando o curso, vocês já têm uma carga elevada de trabalho. Eu espero que vocês relaxem um pouco e que a gente possa hoje discutir alguns aspectos de comunicação. Estou pensando em dividir em 3 partes. Na primeira parte eu vou fazer uma apresentação a respeito de comunicação. Na segunda parte a gente pode bater um papo com algumas dúvidas que possam eventualmente ficar e que eu tenha capacidade de responder. A terceira parte é muito mais simples, eu vou enviar pela escola um texto para que os senhores deem uma olhada, um texto depois de um doutrinador que eu julgo que seja para a comunicação importante e que faz um link com o direito, que é o professor Habermas, que é o meu marco teórico no direito, e eu fui ao direito por causa da comunicação, e ele trata muito de comunicação. Queria saber o que vocês acham dessa divisão do nosso trabalho em comunicação. Não vou tratar da parte de psicologia, porque os senhores já tiveram um trabalho a respeito de psicologia com pessoas que são qualificadas, que são gabaritadas. Eu não tenho qualificação para a parte de psicologia. Tento trabalhar um pouco a comunicação, que é a atividade que eu tenho tido nos últimos praticamente 30 anos. Eu tenho trabalhado comunicação na parte de televisão, especialmente, um pouco na parte de rádio e também na parte de jornal. Vou começar com vocês abordando a questão da comunicação. Vou pontuar aqui no PowerPoint e vou mostrar alguns vídeos também. É claro que todos nós ouvimos, todos nós temos contato com esta expressão de que nós vivemos na era da comunicação. Existem, inclusive, alguns doutrinadores, o professor Habermas, que é um professor alemão, por exemplo, e que ainda está vivo, já tem muita atividade, fez uma teoria chamada teoria da ação comunicacional, ou teoria da ação comunicativa. Para ele, nós não só estamos na era da comunicação, como a comunicação, filosoficamente, é a essência. Tudo do que é giraria em torno da comunicação. Evidentemente que ele trabalha com esta matéria, fez pesquisas fantásticas com essa matéria. É uma opinião do doutrinador. A comunicação seria, então, portanto, a essência. Nós podemos apanhar uma definição de comunicação. Inclusive, no curso anterior, eu acabei passando esta mesma definição de comunicação. Vamos apanhar. Comunicação, intercâmbio de informação, sujeitos, objetos, do ponto de vista da comunicação, que inclui temas técnicos, nós vamos andando, sociais, o que nos interessa? A questão dos temas sociais. Vamos falar de jornalismo, relações públicas, não vamos falar, e não vamos falar de publicidade, audiovisual, meios de comunicação de massa. Meios de comunicação de massa no jornalismo. Talvez isso possa ter alguma importância para os senhores que são magistrados. A academia tem estudado muito a comunicação. A academia não estuda a comunicação como a academia estuda o direito, mas estuda a comunicação. Nós não somos, nós da comunicação, tão superficiais, tão apenas empíricos, como se supõe no mundo do direito. Essa é uma opinião vaga que eu tenho a respeito do mundo do direito, porque eu tenho contato com o pessoal da área jurídica e milito, vivo na comunicação. Portanto, nós temos várias teorias de comunicação sendo estudadas, sendo trabalhadas cientificamente. Não é o meu propósito que os senhores fixem essas teorias, porque isto talvez não seja de valia para o trabalho que os senhores vão ter. São as teorias hipodérmica, experimental, empírica de campo, funcionalista, de comunicação de massa, crítica, culturológica e teoria das comunicações. São diversas teorias que se diz
como se faz comunicação, qual é o objetivo da comunicação, onde se faz a comunicação e como se atinge o objetivo primordial da comunicação, que é o intercâmbio, que é o tráfego da informação. Comunicação, sujeito A, sujeito B, este intercâmbio é a comunicação. Ao fim da apresentação, eu vou deixar uma referência bibliográfica do professor Mauro Wolff, que é um professor italiano, que ele define bem esses passos. E quem tiver, eu sei que os senhores não vão ter tempo para tratar de comunicação, quem tiver um pouco mais de tempo poderá ter um contato melhor com esse doutrinador, que eu vou deixar referência bibliográfica. Não acho que seja importante para os senhores terem uma preocupação muito grande com essa questão, que é mais afeita aos estudiosos das comunicações. Mas talvez seja importante que os senhores tenham uma preocupação com a comunicação formal, que são esses meios que nós temos, mas também com o advento que estamos tendo agora da comunicação informal. Muito se imagina que os meios de comunicação de massa é que fazem a propagação da informação, portanto, a comunicação. Mas nós já temos agora meios que não são formais de comunicação de massa, fazendo uma comunicação de massa muito importante, que não respeita sequer as fronteiras dos países, dos continentes, e que tem uma capacidade muito importante. Vou mostrar para vocês um vídeo, resumido, é claro, de uma situação que todos nós talvez conheçamos e que não foi divulgada por nenhuma grande rede de televisão, por nenhum grande jornal, por nenhum meio de comunicação, vamos assim dizer, de massa. Daí a gente começa na importância da comunicação, no estudo da comunicação na academia. Vamos começar o nosso trabalho hoje pelo que foge deste estudo e pelo que escapa e pelo que atinge um grande público. Por isso, eu digo, a imagem da comunicação é fogo. Quem de vocês que não se lembra destas cenas da nossa modelo Daniela Sicarelli, e que, na verdade, não foram cenas que foram exibidas por grandes canais de televisão, não foram cenas que foram exibidas pelos canais formais de comunicação. Hoje, no país e fora do país, a comunicação não é uma coisa que esteja restrita a uma sala de audiência, não é uma coisa que esteja restrita a uma praia ou a uma situação. E vira comunicação de massa. E sobre isso, pobres dos doutrinadores. Nós não temos nem condição de receber dos doutrinadores este tipo de informação. Portanto, a imagem é fogo. Nesta era da comunicação, há uma expectativa de que, via internet, nós tenhamos em pouco tempo cerca de 90%, há uma opinião de 60% a 90%, enfim, há chute para todo tipo de gosto nessa matéria, que nós tenhamos de 60% a 90% de fluxo de vídeos. Portanto, cada vez mais, a comunicação de massa nos canais informais, por exemplo, internet, ela vai virar uma comunicação de vídeos, uma comunicação de fluxos de vídeo. E eu vou mostrar também para vocês como é que hoje é fácil fazer este vídeo que ele está fazendo aqui e que, na verdade, os senhores poderiam estar fazendo aí N outros vídeos. Com a informação que passa, se faz comunicação, nos meios formais ou informais. Existem algumas situações que são boas de comunicação. Boas. Não por acaso o Ronaldo, quando disputou a Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão, a última Copa do Mundo, ele teve uma situação boa de comunicação esportiva, por exemplo, para usar aqui
do futebol, que é tão caro aqui em Brasília nos últimos tempos. Mas outros, em outro momento, ele teve, na última Copa, ele teve uma situação ruim de comunicação. A comunicação, ela é importante, ela é fundamental, mas o bom é a comunicação boa. A comunicação que pegou a Daniela Sicarelli, ela não é boa. Existem, portanto, os bons exemplos e os maus exemplos daquilo que eu encaro assim como uma coisa boa para quem está fazendo a comunicação, para quem está se valendo deste fluxo da informação. Por isso eu digo do pior exemplo. O pior exemplo, talvez, hoje, em matéria de comunicação, seja de um político. Não por acaso os políticos têm problema com a comunicação institucional, a comunicação setorial e a comunicação individual. O deputado federal Paulo Maluf foi indiciado em Nova York acusado de remessa de dinheiro ilegal. Exemplo de comunicação na roubada. Esta é o que nós chamamos no jornalismo da imagem, a comunicação da roubada. Não há nenhum paralelo com a situação, é claro. Depois de um fato, vem o sujeito deste fato e sai pela porta, assim, pela tangente, não é? Ah, não tem conta, não tem então. É uma situação muito complicada, enfim. A comunicação, ela não é apenas da internet, do jornal, da televisão. Tá? É um fenômeno muito antigo, que começa lá atrás. Eu vou tentar fazer alguns cortes aqui, muito rápidos, cortes históricos. A gente pode... enfim, eu peguei esse corte, poderia pegar outro. Vem lá da comunicação, quando o ser humano tenta comunicar através de pinturas, através das questões, indagações filosóficas, enfim, quando se monta o que se diz, o que se define como o auditório, quando você monta o auditório e precisa passar a mensagem, passar a informação para esse auditório. Ela era muito e fundamentalmente oral, nos primórdios do ser humano. E essa comunicação vai ganhando um upgrade quando ela aumenta o seu auditório, aumenta a esfera pública receptiva dessa informação com a escrita. Ainda assim, na escrita, ela é muito elitizada, porque só as pessoas que tinham acesso, que tinham a decodificação da escrita, é que absorviam essa informação. Ela vai ser maximizada a partir do áudio. É muito importante a questão do áudio. O rádio vai fazer uma revolução, a primeira grande revolução em tempos modernos na comunicação.
Mas nada se compara até então ao vídeo. O vídeo vai fazer uma revolução ainda maior. A gente vai fazendo um corte de mais ou menos de eras e a gente vai vendo que o vídeo vai revolucionar até que a gente consegue chegar ao computador. O computador vai fazer com a comunicação e está fazendo o que talvez nós não saibamos o que será. Exemplo, não por acaso eu tento começar esse tipo de conversa com a questão da Daniela Sicarelli. Nós não sabemos em televisão, rádio, jornal, outros tipos de mídia eletrônica ou não, o que será a partir do advento do computador. Teremos um fluxo, hoje, por exemplo, na televisão, você consegue pegar informações e transmitir de um continente para outro pelo computador. Imagens, áudio, enfim, é uma coisa muito fantástica. Nós já temos hoje portais, por conta da internet, nós temos portais de notícia, nós temos sites, blogs, ex-blogs e o futuro realmente incerto. Um site de notícias hoje, por exemplo, na TV Globo temos um projeto agora que está sendo desenvolvido de um site, de um portal exclusivo de notícia. Só trata de notícia, que é o portal IG. Outras pessoas também estão fazendo um trabalho, por exemplo, os blogs, na área de blogs. No judiciário, o ministro Gilmar, por exemplo, tem uma comunicação direta. Existem pessoas já no judiciário que têm uma comunicação direta. O prefeito César Maia, por exemplo, tem um ex-blog, que ele chama de ex-blogger, que na verdade é uma comunicação que ele tem com um grupo específico de pessoas que pode fazer o cadastramento e receber todo dia uma carta com as impressões do prefeito a respeito de temas variados. E, na verdade, a internet vai também revolucionar o rádio. Hoje nós temos rádio web, tem redes de rádio web aqui no Congresso Nacional. Então, quando os senhores têm lá, sei lá, uma demanda, por exemplo, da magistratura do trabalho, talvez eu sempre vejo no Congresso Nacional vários líderes da categoria dos senhores lá do Congresso Nacional e talvez eles não estejam completamente atentos para a questão do rádio. Eu até já bati um papo com o pessoal da Anamatra a respeito desta questão de como o rádio tem uma penetração e como hoje o rádio foi revitalizado pela questão da internet. Nós temos também a televisão, e os senhores vão pensar, a partir deste exemplo, que nós somos meio loucos. Isso é uma brincadeira. E há 29 anos, 6 dias por semana, no Jornal Nacional da Escola. É possível entender o que a equipe do JN faz correndo atrás de um menino chamado Pitbull. Ele é o auxiliar que carrega as fitas para a exibição.
Essa é uma das provas de que nós temos um trabalho braçal. Na televisão, não necessariamente nas redações de jornal, nas redações de rádio, nas redações de televisão, não necessariamente a gente tem uma adequação importante às novas tecnologias. As tecnologias são realmente braçais. Esta é uma rotina que a gente fez numa temporada, uma brincadeira a respeito do Jornal Nacional. O Jornal Nacional não é assim, os jornais não são assim, os outros telejornais das redes de televisão, os jornais que as rádios fazem, os radiojornais também não são assim, e as revistas e jornais também não são assim. Eu vou mostrar agora para vocês um pouco, na verdade, do que eu chamo do que verdadeiramente somos. A nossa rotina é um pouco mais organizada, mas é uma rotina longa. Este é um dia na redação do Jornal Nacional. Não vai ser um dia todo, só alguns minutinhos. O dia foi definido anteriormente, o Bonner é o nosso editor-chefe, ele chega bem cedinho e vai passando as horas.
Boa noite. Esta é a rotina do Jornal Nacional, e eu ressalto que é a rotina em todas as redações. E não é fácil a rotina do sujeito que faz esta comunicação, esse fluxo de informação, que, enfim, é o jornalista. Mas vivemos disso. Costumo dizer que isso já era o arauto da Roma Antiga, o jornalista é aquele que leva e traz informação. Os meus colegas não gostam quando eu falo isso. Desde o tarimbado, que nós chamamos o repórter, o jornalista mais tarimbado, que tem mais experiência, até o que nós chamamos de foca, que é aquele sujeito novinho que vai chegar para ter contato com a autoridade e que daqui a pouco nós falamos um pouco mais dos dois. Nós temos muita dificuldade como jornalista. Eu gostaria que os senhores estivessem atentos para esta nossa situação. Porque eu estou aqui para tentar passar para vocês algumas coisas da comunicação, enfim. Os meus colegas que estiverem tendo contato com vocês, ou que, por acaso, os senhores e senhoras tiveram a oportunidade de conhecer, seja no trabalho, seja no contato direto, não vão ter essa oportunidade de dizer que nós temos limitação importante como jornalista para entender, para dominar, para trabalhar com áreas técnicas. O direito é uma área técnica muito difícil. Falta nas faculdades de comunicação, uma cadeira de direito, uma atenção maior com a questão do direito. Vocês vejam que num curso aqui da ENAMAT e tantos outros tribunais hoje também estão trabalhando isso, não falta essa preocupação com a comunicação, mas na nossa área falta. Portanto, os jornalistas não vão dominar a área que os senhores e as senhoras dominam. Eles não vão dizer isso, porque o jornalista é muito arrogante. Então, os senhores tenham paciência, os senhores tenham muita paciência, porque nós temos que fazer a informação, mandar a informação, que é nosso ofício, para um público que também não domina o nosso idioma, decodificar deste idioma, sei lá, que se usa no mundo do direito, e que os senhores já trataram aqui no curso, e que os senhores conhecem tão bem, e mandar essa mensagem. É muito difícil. De repente eu chego na minha redação e vou tratar de um julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, em que teremos implicação para trabalhadores do país inteiro. Eu terei que dizer isso no Jornal Nacional. Ou no jornal Folha de São Paulo. Vamos imaginar o Jornal Nacional. Quem assiste televisão? Nós temos uma quantidade importante de pessoas que são analfabetas, nós temos crianças, nós temos pessoas que estão fazendo outra atividade, pessoas que têm uma capacidade cognitiva não tão razoável, e nós temos que fazer informação para esse povo todo. Porque a gente tem que fazer informação para o maior público possível. Não é fácil, não é fácil. Às vezes tratamos de direito do trabalho, às vezes tratamos de direito administrativo, às vezes tratamos de questão política, isso mesmo, repórter, no mesmo dia. Este aqui é um exemplo de uma colega que tratou de uma área. Duas leis aprovadas pelo Congresso. Processo legislativo. Lei de execuções. As medidas dependem da sanção do presidente Lula. Um crime que chocou o Brasil. Em 99, Mateus da Costa Meira matou 3 pessoas e feriu 4 com tiros de metralhadora dentro do cinema em São Paulo. Foi condenado a 120 anos de prisão, reduzidos para 48. No fim do ano, ele já terá cumprido 1/6 da pena. Pela lei atual, teria direito ao regime semiaberto. Mas o Congresso mudou essa regra e ele só poderá ser solto daqui a 11 anos.
fechado. E o reincidente, aquele que cometer outro crime hediondo, 3/5 da pena. Quem cometeu o crime hediondo, pistoleiro, estuprador, matou para roubar, tem que ficar mais tempo na cadeia. E é isso que a lei está fazendo. Outro projeto endurece a punição para o preso que for pego com o celular dentro do presídio. Ele pode perder os direitos ao indulto e ao regime semiaberto. O funcionário que facilitar a entrada de celular pode pegar até 1 ano de cadeia. Mas para essa medida ficar completa, falta ainda o Congresso aprovar o projeto que obriga as operadoras de celular a bloquear o sinal dos presídios. O projeto está parado no Senado desde maio do ano passado, mas pode ser votado na semana que vem. Coitada da minha colega Délis. Ela tratou de vários campos do direito processual, abordou um pouco de direito material, e, enfim, é uma rotina muito difícil. Eu fiquei até impressionado, depois eu falei para ela, como é que isso tudo, mais ou menos, a partir das 2h30, 3 horas da tarde, essa matéria voltou para a redação às 7 da noite. E eu espero que as pessoas possam ter entendido. O professor que diz isso. Nós temos na cabeça, nós aqui, enfim, país, a certeza de que as leis vão resolver, né? Vamos fazer uma lei perfeita, ou vamos fazer mais uma lei, ou vamos fazer... E nós, da comunicação, desgraçadamente, acompanhamos um pouco isso, né? Eles vão fazer uma nova lei de execuções, um arremedo, quer dizer, como se lei resolvesse alguma coisa no país. Mas nós, da comunicação, acompanhamos isso, inclusive sem ter um conhecimento importante dessa questão. Esses dias na reunião, aquela reunião que a gente chama reunião de caixa, com várias partes do país, se estava discutindo a questão das 24 horas, das 72 horas para o flagrante. Aí eu disse, gente, mas não, desculpa, mas não tem essa questão. Existem espécies de flagrante e não tem especificamente a questão das 72 horas. Isso foi um erro que puseram na nossa cabeça, foi uma briga, queriam me matar por causa dessa questão aí. Eu tive que pegar depois um material, um artigo, onde tinha lá as várias formas de flagrante e distribuir para os meus colegas, para que eles vissem que o flagrante, a polícia que antigamente dizia, 72 horas, mas isso, na verdade, não existe. Os jornais, as revistas, a comunicação impressa, ela, na verdade, ela tem uma importância vital, porque ela pauta a grande mídia, que vai ter uma repercussão no rádio. Eu vim para cá ouvindo a CBN, daqui a pouco tem a televisão, enfim. Esta, hoje, é a importância das agências também e da mídia impressa. Evidente, existem notícias e notícias, a questão lá, existem, você vai cobrir um julgamento, uma audiência, aí o magistrado, ou o membro do Ministério Público, diz, mas vem cá, por que você pegou aqui ou não pegou ali? Enfim, a notícia ela tem alguns pressupostos, tecnicamente, mas existem algumas notícias que acabam tendo maior repercussão. Existem notícias boas e notícias ruins. Notícias ruins na área dos senhores. Questão salarial, por exemplo. É uma notícia que é uma roubada. É a Daniela Sicarelli. Ali, mais ou menos em parelho com a questão dos salários, está a questão, por exemplo, do magistrado do trabalho de Campinas, do desembargador, e que, na verdade, teve essa situação aí, preso na Operação Furacão. Isso é a notícia ruim para todo o judiciário, que vem no rastro da questão salarial. Eu não digo que o magistrado ganha muito, mas, na verdade, você tem uma comparação inevitável com o salário mínimo do Brasil. É uma sacanagem, mas o que eu vou fazer? As pessoas acessam muito as redações. Há 30 anos eu trabalho em redação. E as pessoas ligam para a redação para reclamar do sujeito que rouba institucionalmente, da rua que falta asfalto, da falta d'água, da luz. As pessoas acessam
Os senhores não imaginam a carga de acesso que nós temos nas redações. É muito maior do que a carga de acesso que os senhores têm nos tribunais. E o ministro Carlos Alberto me dizia ali da dificuldade que ele tem no Tribunal Superior para os processos que chegam aqui. Com certeza, nós hoje, nas redações de Brasília, temos uma carga de acesso maior do que os abarrotados tribunais superiores. Por quê? Por quê? Não sei. As pessoas ligam para as redações. Resolvem as demandas? Não sei. Isso é uma questão que vocês podem julgar. As pessoas procuram, de uma maneira ínfima, as instituições formais de poder. Quem pode resolver um litígio na área trabalhista não somos nós, mas nós somos procurados também para litígio na área trabalhista. Se os senhores acham que os senhores são muito procurados, os senhores e as senhoras, me perdoem, se vocês acham que são muito procurados para litígios na área trabalhista, saibam, a imprensa também é. Mas o poder de decidir, o poder de dizer qual é o direito, está com os senhores. Parece que muitas pessoas, gente simples do povo, têm medo das instituições formais. Parece que as pessoas simples têm medo de contactar as instituições formais, por mais que a justiça trabalhista seja a mais acessível, por exemplo, na área do judiciário. Mas juiz manda prender, promotor manda condenar. É uma coisa que não é da Associação dos Senhores. O Rodrigo Colasso, presidente da Associação AMB, é que me contou essa história. Eu estava fazendo um trabalho com a AMB, fazendo um treinamento com eles, e ao fim ele me contou, falou, olha, é tão incrível, às vezes as pessoas têm tanta formalidade com a gente. Então essa é uma história do Rodrigo Colasso. Ele, juiz federal lá em Santa Catarina, ele disse que chamou, tinha uma audiência, chamou uma testemunha. E no meio da audiência, disse que a testemunha era testemunha, mas o sujeito estava tão nervoso, tal, e ele disse, pois não. Aí a testemunha falou, não, porque, olha, Vossa Majestade e tal, aquela coisa, e essa Vossa Majestade era para se dirigir à Excelência Rodrigo Colasso. É muito difícil, inclusive, a questão da linguagem que a gente já abordou aqui. As pessoas têm dificuldade para acessar, por mais que acessem mais facilmente na área dos senhores e das senhoras de vocês. As pessoas têm medo da consequência e as pessoas não entendem o que os operadores de direito falam. Nós temos uma pesquisa no Jornal Nacional, eu passei 3 meses cobrindo, no primeiro mandato do presidente Lula, a reforma fiscal. Ao fim de 3 meses, o Jornal Nacional fez uma pesquisa. O que as pessoas não tinham entendido no Jornal Nacional? Desgraçadamente caiu para mim. As pessoas não entenderam o que era a reforma fiscal. O que era aí? O que é fiscal? O que é reforma? O que é isso? 3 meses. Todo dia a gente fazia matéria. Evidentemente que os empresários sabiam muito bem. Os lobbies organizados sabiam muito bem. Agora, imagina se as pessoas não entendem, num veículo de comunicação de massa, o que será num processo, uma petição inicial, embargos de declaração. A linguagem realmente é uma coisa muito difícil. É um desafio compreender a linguagem, inclusive nos nossos veículos de comunicação. Os programas de maior audiência, Jornal Nacional fazem pesquisa, o Fantástico faz pesquisa. Nós estamos tentando mexer com a linguagem na comunicação de massa. Para quê? Para que as pessoas entendam. Este é um exemplo de um trabalho que se tenta mexer com a comunicação
de massa no Fantástico, usando vários instrumentos, recorrendo a ator, a computação gráfica. Foi uma série sobre política. São tentativas que a gente vai fazendo para melhorar a comunicação, para, enfim, prender a esfera pública, né, o público do auditório. Não são fáceis, mas a gente vai tentando. Eu já falei para vocês que o jornalista não domina temas técnicos, ele não entende de direito, inclusive eu. Mas nós não temos, em grande parte, má fé, é ignorância mesmo. Às vezes vocês vão se deparar com jornalistas, vocês vão imaginar que
está numa direção e está em outra. Atentos, por favor, pode não ser má fé. A má fé já foi maior. Você teve, e aí é preciso ter um pouco de contato com a história da imprensa para ver, enfim, reportagens, matérias compradas, essa coisa toda. Hoje, suponho eu, a má fé é um pouco menor. Nós temos um excesso de matérias. Quando nós chegamos para ter contato com vocês, possivelmente nós teremos passado por um excesso de matérias. Já teremos feito matéria sobre, sei lá, sobre várias coisas, falta d'água, o acidente, enfim, às vezes o jornalista cobre vários assuntos no mesmo dia, paralelamente. Quando ele chega no fim do dia, está quase morto. Tem a pressão das chefias, as chefias. Você imagina, você foi cobrir um julgamento, você não entendeu o julgamento. Você não entendeu qual é a decisão. Porque você não entendeu o que diziam. Você sai dali com essa informação, você chega, você tem um concorrente, seus colegas concorrendo aqui, e todos vão, evidentemente, aparentemente, entender mais do que você, não vão entender, e aí você chega na sua redação para o seu chefe. E o seu chefe ou o seu editor quer saber como é que é aquilo. Aí ele faz aquela pergunta que você não tinha pensado. Isso acontece todo dia com tema técnico. Portanto, com humildade eu peço a vocês, tenham paciência com os jornalistas e saibam que os jornalistas não dominam aquilo que vocês dominam. Já que a gente está na era da comunicação, eu queria fazer agora uma parte específica para vocês que vão ser alvo da comunicação de uma maneira ou de outra. Vocês serão alvo dessa comunicação, que não é a comunicação, vamos assim dizer, que está nos autos. Vocês não vão ficar livres da comunicação. Podemos dizer, olha, esse sujeito é um sujeito de televisão, de jornal, que foi fazer um cursozinho de direito e que está metido nessa coisa de direito por diletantismo. Tudo bem. Saibam, a comunicação vai chegar em cada um dos senhores. Talvez a área jurídica, os nossos tribunais, a área jurídica tenha sido o último setor onde a comunicação chegou. A gente tem confusão, né, com aquela questão americana, quer dizer, civil law, common law, por que então você não tem um acesso da comunicação mais escancarado nos tribunais americanos, e por que você tem aqui? É fato que a comunicação chegou aqui. Supremo Tribunal Federal, as sessões do Supremo Tribunal Federal são transmitidas pela televisão, que é do Supremo Tribunal Federal, que terá um canal em TV aberta aqui em Brasília. As sessões do TST também. Com os tribunais regionais, os julgamentos dos senhores, em pouco tempo, serão transmitidos também por essa via. Portanto, eu gostaria de poder contribuir, de certa forma, para esta parte do trabalho dos senhores, que será de comunicação, não nos processos, não nos autos. Os senhores vão ter que abordar isso. E saibam que hoje, fazer comunicação, pegando o que importa, ou para lobbies, ou para opinião pública, é uma coisa muito simples, porque os meios de captação disso são abundantes e fáceis. E quem não se organiza na comunicação perde espaço, penso eu. Já houve uma expectativa de que a Justiça do Trabalho seria extinta. Talvez por falta de uma presença na comunicação num palco importante que é o Congresso Nacional. Veja, quando tem um crime em Campinas, cidade que eu morei, que adoro, ele tem uma repercussão, ou no Rio de Janeiro, ele tem uma repercussão tamanha que o legislador começa a se preparar para mudar
leis importantes, para mudar a Constituição, para mudar. Por que será? Por causa do fluxo comunicativo. Por causa do fluxo comunicativo. Você pega essa informação que está lá, você propaga essa informação, e esse fluxo comunicativo tem uma repercussão. Assim como muda a lei de execução penal, ou a lei de direito material penal, você tem uma possibilidade muito grande de mudar os dispositivos que prevêem a justiça do trabalho, por exemplo. Não é nada difícil. Vocês já devem ter andado aqui pelo Congresso Nacional, devem ter acompanhado as sessões, devem ter acompanhado as sessões das comissões. Vai ver que não é nada difícil. Nós temos hoje formas de captar, sem que se saiba que estejamos captando essas informações, em vídeo, em áudio, em outros meios. Lícitos ou ilícitos. Fazemos de tudo para não propagar os meios ilícitos, porque, evidentemente, a gente tem indenizações, porque o judiciário amanhã poderá dizer que é direito do outro, consequência dessa captação. No curso anterior, esta parte do que eu vou dizer para vocês deu uma confusão danada. Uma confusão danada. E eu vou tentar esclarecer esta parte chata para vocês. Porque eu não expliquei direito da outra vez. Eu estou aqui tentando passar uma modesta contribuição para vocês na área da comunicação. Eu não estou aqui refletindo sobre a área da comunicação. Eu estou passando algumas informações para vocês, inclusive revelando segredos profissionais. Inclusive revelando manhas profissionais, que eu não diria se a esfera pública aqui fosse outra. Mas meu objetivo, a escola pediu para que eu passasse esse conteúdo para vocês. Qual foi a confusão que deu no curso passado? Eu disse o seguinte: não existe informação off the records. Não existe com jornalista isso. E eu ressalto isso. Vocês podem ter amigos jornalistas, vocês podem ter amigos comunicadores. Saibam, em algum momento, esta informação reservadíssima que vocês terão no contato com o amigo, com a pessoa, ela poderá ser revelada. Aí eu disse o seguinte: olha, não existe off. Saiba que você está sempre conversando com um jornalista, que é essencialmente um comunicador. Ele tem na alma, ou leva e traz desta informação. Aí um dos juízes me disse o seguinte: bom, quer dizer que então o jornalista não tem ética? Eu disse: olha, mas o advogado que vai no presídio e serve de avião do traficante, eu vou dizer, então o advogado não tem ética? Não, não é essa a questão. Não é uma questão individual. Eu espero que, se vocês vierem a ter algum problema na área da comunicação, vocês saibam que um dia, num curso, houve esse alerta para vocês. Não tem off com jornalista. Não tem informação reservada com jornalista. Pode vir a ter, mas eu gostaria de prepará-los para o pior, que eu espero que não aconteça. Preciso estar atento para isso. Acho que os colegas de vocês não entenderam muito acho que eu não fui claro nisso. Eu não estou fazendo uma reflexão sobre o jornalismo. Eu estou dando uma dica para vocês do que nós pensamos lá fora, quando estamos fora dessa sala de aula, quando vocês são as autoridades e quando eu sou o sujeito que vai pegar a informação e que vai levar para um monte de gente. Vamos nos lembrar da Daniela Sicarelli, não é? Informal, e vamos nos lembrar do jornalista, formal. A mídia eletrônica vai arrasar com isso. Ela vai propagar muito mais isso. Talvez, quando a televisão chegar
ao local de trabalho de vocês, poderemos ter uma forma de comunicação muito mais rápida do que é hoje, sei lá, a Globo, a Folha de São Paulo, a revista Veja. Talvez chegue já para vocês uma comunicação de grande mídia eletrônica via internet, para as audiências, para os trabalhos dos senhores. Isso aqui são alguns números sobre o potencial desta coisa. São aí, ó, os internautas, os computadores, a média por habitante. No Brasil, essa média está crescendo demais, porque agora está havendo a chamada convergência das mídias, que você pega telefone, e as telefônicas estão brigando com as empresas de comunicação, com as redes de televisão, pega telefone, TV a cabo e internet. Foi o setor que mais cresceu no semestre passado. Esta junção dessas mídias. Isso vai ser terrível. Implicação. A circulação de jornais, que já teve numa proporção realmente muito importante, ela não tem tido o mesmo crescimento. A tendência é que nós tenhamos uma diminuição, desgraçadamente, né, dos meios de comunicação impressos para um aumento dessa comunicação via meios eletrônicos. Hoje há uma preocupação. Por exemplo, tem um amigo que é diretor-geral do Globo, ele está agora na Europa, participando de um grande seminário, onde importantes jornais de várias partes do mundo estão discutindo a sua atualização pela internet, atualização diária. Você vai ter a publicação de um jornal e você vai ter a atualização permanente desse jornal via internet. Talvez vire uma assinatura eletrônica. Nós temos aqui os títulos no Brasil, a circulação no Brasil. A circulação tem caído, a circulação de jornais, esse é um fenômeno, a circulação tem caído. Ao mesmo tempo em que aumenta a mídia eletrônica, a mídia impressa tem diminuído. Com isso você tem problemas de linguagem e você tem uma desesperada busca de leitores, de público. Você tem uma desesperada busca. O Jornal Nacional faz pesquisa, o Fantástico usa ator e videoclipe, os jornais vão diminuindo o preço, diminuindo o espaço, diminuindo o tamanho, as revistas vão fazendo promoção e diminuindo. Por quê? Hoje o leitor, o público, é uma coisa difícil, é uma coisa mais fugidia. Nós estamos nesta situação. A qualidade da informação é terrível. Aí o jornalista vai chegar para vocês, o jornalista vai chegar talvez menos qualificado, vai ter mais dificuldade, porque ele vai estar disputando a informação, ele vai estar disputando a qualificação da informação, ele vai estar disputando espaço de mercado, porque a empresa dele está disputando segmento de mercado. É uma coisa muito, muito difícil. Credibilidade hoje é uma... E eu gostaria de falar, para fechar essa parte, da questão do vídeo. Porque os senhores e as senhoras vão trabalhar com vídeo de todo jeito. O vídeo, por que é uma pessoa que está fazendo televisão, não é a outra? Não é... Enfim, o vídeo tem alguns mistérios. Vocês vão passar pela televisão. Tem um ministro amigo aqui, que eu não vou dizer o nome, porque vocês sabem que aqui a gente precisa preservar isso. Vou só dizer a inicial dele, ministro Ives. E ele me diz o seguinte: o ministro Ives é muito meu amigo, foi meu professor, meu orientador no curso de Direito e também na pós-graduação. Ele diz o seguinte: olha, é incrível, o dia que tem sessão, a sessão que vai ter transmissão de televisão, os colegas vão até com terno mais bonito e tal. Quer dizer, o vídeo muda muito. É uma questão para a qual vocês vão ter que ter uma atenção especial. Há, inclusive, quem diga que o efeito luz provoca problema nas decisões. Hoje, no Congresso Nacional, as sessões, o chamado pequeno expediente, o pinga-fogo, aquele momento de debate, antigamente não tinha ninguém. Hoje tem. Aí você dá uma olhada no auditório, assim, no plenário,
Pô, mas só está o orador, lá não tem mais ninguém. E ele falando aqui, porque ele está falando para uma câmera, ninguém mais se importa. No meio da sessão, o sujeito fala, porque os senhores telespectadores sabem que esse projeto... Ele fala para a televisão. E aqui me parece que a roupa aqui é para a televisão. Se a gente falar um pouco de televisão, na TV é o que parece. Na TV, realmente é o que parece. Não adianta. Você consegue identificar na televisão humores, você consegue identificar naquela telinha várias situações. Por isso, é muito importante para quem aparece no vídeo, para quem fala no vídeo, para quem, enfim, usa esse meio de comunicação, muito importante a sinceridade. Sinceridade na vida, talvez, né? A roupa, porque eu ia falar dos magistrados, segundo o ministro Ives. A roupa, né? A dicção, como falar? Saibam que as pessoas que acessam os meios de comunicação de massa, se não for um meio com alguma formalidade no código da transmissão, se for um meio de comunicação de massa de vídeo, muitas pessoas não vão ter uma alfabetização razoável, as pessoas às vezes não entendem o que você fala. O sotaque. Aqui nós temos uma... Oxi. Mas o sotaque não é... Eu não estou aqui querendo... paulista caipira do interior, imagina eu falar de sotaque aqui. Não, o sotaque é de cada um. O sotaque é uma questão importante, que depois de algum tempo a própria televisão começou a trabalhar isso. Valei-me meu amigo Francisco José de Pernambuco, que tem um sotaque maravilhoso, regional. A postura. Cada um dos senhores e das senhoras não está representando apenas a vocês, as suas famílias, a sua cidade, enfim. Neste caso aqui, vocês estão representando uma instituição. Esses dias eu estava voltando, fui fazer o Jornal Nacional e peguei um voo aqui para Brasília, e o doutor Paulo Lacerda, que é diretor da Polícia Federal, pessoa espetacular, estava no voo e a gente veio conversando. Eu dizendo o seguinte, doutor Paulo, mas essas operações da Polícia Federal, né, depois as pessoas ficam irritadas, porque eles vão, fazem prisão temporária, prendem, soltam. Ele fala, esse é o problema. Enfim. Mas ele me dizia de uma questão que é importante. Às vezes, a pena para o sujeito é esta, a única pena. Bom, tudo bem. Aí, como nós temos aqui em Brasília, vários casos de pessoas que vão presas, enfim, tenho filhas que estudam com colegas. Os filhos sofrem nas escolas, nos lugares. As famílias sofrem. As pessoas sofrem. Esta é a pena. O sujeito depois, prisão temporária, venceu, renova a prisão temporária, dá uma preventiva se tiver alguns ou todos os pressupostos. As pessoas sofrem. O agente público que não está atento para esse fato, a mídia destrói uma reputação dessa. Por quê? Por causa de uma grana aí para poder comprar carro, é bobagem, minha opinião. Mas a instituição sofre também. Os senhores pertencem a uma instituição que tem suas vulnerabilidades, como toda instituição. E que tenta, à sua maneira, trabalhar isso com os senhores. Saibam, lá no Estado, lá na cidade, vocês vão estar representando a instituição que sofre com a exposição na mídia, na roubada. Existem entrevistas individuais, entrevistas coletivas, os senhores estejam atentos quando forem falar para essa questão. E existe o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, uma espécie de conferência, uma aula, um bate-papo. E saibam, hoje em dia é tudo gravado. Do elevador, à saída do hotel, onde você vai pegar uma mala de dinheiro, claro, estou brincando, né? A nossa conferência. É tudo gravado. Eu espero que vocês se atentem para esse fato. Depois eu vou passar um texto para que vocês possam fazer uma singela reflexão. Eu acho que vale a reflexão
foi feita pelo professor Habermas sobre a questão da mídia. Eu acho que vocês poderão gostar. Espero que o texto não seja muito, a tradução seja razoável. Muito obrigado, foi um prazer poder ter falado com vocês. Obrigado. Meu nome é Flávia, sou juíza da 20ª Região, Sergipe. E se fala por aí, eu não sei se isso é verdade, eu gostaria de saber, nas entrevistas em jornais ou revistas impressas, falam-se muito que há uma divergência entre o que o entrevistado diz e o que se coloca na revista, no jornal. Isso realmente acontece? E se isso acontece, o que é que o juiz deve fazer para evitar, né? Pode acontecer sim. Pode acontecer sim. A gente costuma... Tenho amigos, colegas, até jornalistas, que pedem o seguinte: vocês querem uma entrevista? Aí eu mato os meus colegas de outros veículos. Me mandam um e-mail com as perguntas, eu respondo. Aí quando acontece isso, eu digo: olha, e-mail é um tipo de garantia. Eu não estou dizendo que a senhora deva fazer isso, não. Vamos lá. Tem um clássico da revista Veja, que, numa determinada época, fez uma publicação... Estão gravando, né? Fez uma publicação de um diálogo que o presidente Collor teria tido com a então primeira-dama Rosane, na cama. É difícil, né? Porque, realmente, só se estivessem ali a 3 ou mais, né? É preciso ter alguns cuidados, né? E o próprio jornalista tem que ter esse cuidado de saber que algumas coisas não são factíveis. É muito difícil que numa audiência fechada, sigilosa, secreta, nós tenhamos depois a informação correta, que não seja a informação de um dos partícipes. E um dos partícipes pode representar um lobby. É muito difícil, mas é preciso ter... Vamos lá, o que fazer? Eu acho que, primeiro, é preciso funcionar pelos canais institucionais, vamos assim dizer, pelos canais formais da instituição. Jornalista gosta de lidar com jornalista. Se eu começar a falar aqui, assim, qual é o lead, qual é o deadline, como é que é... Nós temos algumas linguagens, algumas... O pessoal da assessoria que sabe, a maior confusão é quando tem julgamento, aqui é a entrada do jornalista. Primeiro que o porteiro já vai barrar, o jornalista vai brigar. Não é? Primeira coisa que a instituição tem que ter: um jornalista para tratar com esse povo. Jornalista para lidar com isso. E a instituição tem que desenvolver políticas para municiar os seus integrantes. Eu acho que é muito difícil para vocês individualmente, juízes, né, ter a tarefa de fazer política de comunicação da sua instituição. Tem que ter uma política de comunicação, porque vocês vão fazer atividade judicante, vocês vão, comunicação, vocês vão, é outra a função de vocês. Portanto, o tribunal, os tribunais têm que ter uma orientação média para que vocês saibam como agir diante das demandas que vão acontecer e que acontecem. Esclareça o jornalista. Se precisar, se for necessário, se tiver que ter contato com o jornalista, tenham contato com o jornalista. Amparados pelas assessorias de comunicação que os tribunais terão que ter. Tem um jornalista, converse. Se na sua cidade não tiver assessoria, liga para o tribunal na capital, liga para o pessoal da assessoria, fala: olha, tem essa demanda, eu estou aqui no meio do fogo cruzado, eu preciso de uma ajuda para saber o que fazer, como abordar, como encarar. Percebe? Esclareça o jornalista. Tente saber se o jornalista está entendendo o que está se passando. Muitas vezes não estará entendendo o que está se passando. Entendeu? Fica muito atento para essa questão da informação para o jornalista. O que vai daí para frente, quanto mais municiado o jornalista, melhor será. Melhor será. Melhor será. Tenho alguns amigos, enfim,
Ministério Público, da magistratura, que falou, fiz um trabalho aqui, que eu achava que era por esse lado, aí chegou lá o jornalista, foi um lado completamente diferente. Por quê? Porque o jornalista tem alguns códigos de comunicação. O que é a notícia? Quem, quando, onde, como, porquê, o quê? É isso que é a notícia. Isso é que faz a notícia. Qual é a abrangência dessa notícia? É essa a abrangência. Por quê? Porque nós disputamos espaço. Tem venda de jornal, venda de... Enfim, a gente quer prender o público. Então, portanto, percebeu? A notícia é quanto mais abrangente. Municie o jornalista. Primeiro, pela ordem. Esteja atenta para a questão da sua instituição. Ela precisa te dar um suporte em comunicação. Não apenas esse curso de 2 horas aqui, ela precisa te dar um suporte. O que é o Tribunal Regional do Trabalho, o que é a INAMAT, o que é o ministro Carlos Alberto acabou de me dizer aqui, por exemplo, que ele foi para um encontro nesse fim de semana, que foi proveitoso, foi interessante e tal. Não foi o que eu li na imprensa. Foi o que eu li na imprensa. O que eu li na imprensa é que era uma instituição privada financiando o feriado prolongado dos ministros. Percebe? A instituição terá que ter um discurso para este, que não é o primeiro encontro desse tipo que se faz. No ano passado eu me lembro também que teve a mesma coisa. E se falou de novo. A instituição vai criar um discurso para isso. Olha, isso é assim, assim, assim. Discurso claro. Assim como vai criar para você, quando você tiver o seu julgamento, e que você precisar, que você achar que é importante, que você tiver uma abordagem com o jornalista. Ela vai ter que te municiar. E você vai ter as suas atenções para isso, esclarecendo o jornalista com algumas coisas que eu possa ter te falado aqui. Obrigada. Pois não. O senhor disse que, em regra, não há má-fé do jornalista nessa questão, principalmente da compreensão da parte técnica, né? Como de resto das pessoas, não é exceção Certo. jornalista. Mas essa má-fé não pode ser manifestada de outra forma. Por exemplo, determinada notícia ser transmitida ou filtrada de acordo com a ideologia da instituição que ele representa? Pode. Vamos lá. Eu não vou nem falar da questão política. Por exemplo, a emenda 3. Os senhores acompanham a emenda 3, a questão que os sindicatos, por uma questão, alegam que é uma flexibilização. Por quê? Vai implicar na questão sindical, evidentemente, vocês conhecem muito bem isso. Os veículos de comunicação dão uma cobertura para a emenda 3 muito importante, não dão? Dão um espaço para a emenda 3 muito importante, não dão? Por que será? Porque os veículos de comunicação têm muitos jornalistas que são PJ. Hoje não são só as televisões, as televisões então, mas emissoras de rádio, jornais, nós temos articulistas, se não dizer o nome, mas tem articulista que é pessoa jurídica. Vai ter que... Por que está dando? Por que está dando isso? É uma questão vamos assim dizer, não é instituição, mas é uma questão da sua corporação, né? Que precisa desse instrumento. Né? E tem a pressão da outra corporação que não admite esse instrumento. Eu acho que foi muito atenuada na questão política, tá? Porque nós tivemos eleição direta, nós temos hoje um ex-operário que é presidente da República reeleito. Quer dizer, a gente saiu da ditadura, caiu... Quer dizer, nós tivemos uma evolução política muito grande, mas já teve também a questão política. É verdade, é verdade. Bom, vamos aí a gente faz um raciocínio. Né? Aí, então tinha por causa da ditadura, agora tem por causa de um operário? Não sei. Talvez seja o hábito governista empedernido. Pois não. A gente tem um Brasil de jornalista PJ, mas a gente também tem um Brasil do pedreiro, o Brasil do analfabeto que vive num subemprego.
Então, quando eu vejo essas matérias na Globo, eu morro de catapora, assim, de raiva. Porque não estão mostrando o outro lado. E aí eu fico pensando, o jornalista está agindo por ignorância, por má fé, porque estão mandando ele fazer isso? Por que nunca houve o outro lado? Eu não posso falar sobre a ideologia da Globo, porque eu não tenho autorização para falar sobre isso. Eu vou falar sobre o meu ponto de vista dessa questão. Né? Pois não? Não, pode. Porque senão fica muito chato aqui, eu começar a falar, a Globo, isso eu realmente estou aqui numa atividade acadêmica que não seria correto, eu teria que dizer, não teria problema, eu teria que dizer para a Globo, vou falar sobre isso, e teria que seguir o que é a cartilha enfim, o que são os mandamentos da TV Globo. Olha, eu acho que talvez a gente tenha, aqui mesmo, tem uma discussão, os ministros foram para um encontro no Rio de Janeiro, discutir a questão trabalhista, vários ministros aqui, foi até o ministro Ives que organizou. Eu acho que a gente talvez tenha novas formas de trabalho. E é preciso discutir isso. A questão da CLT, por exemplo, possivelmente a CLT poderá estar com alguma defasagem. Então, é que nós só estamos fazendo... Não, ela está sim, só que não é só essa questão. O problema é só mostrar esse lado. Mas aí nós temos uma questão importante, se a senhora me desculpe. Mas há uma discussão legislativa que é posta no legislativo. Por quem? Por atores. É preciso fazer uma reforma trabalhista? Talvez seja uma questão consensual, né? Vai se fazer uma reforma trabalhista? É preciso fazer uma reforma fiscal? Vai se fazer uma reforma fiscal? O presidente da República disse semanas atrás que a reforma fiscal, a reforma tributária, a reforma tributária não é mais prioridade do governo. Pois ela foi prioridade no primeiro governo, ela foi prioridade no fim do governo Fernando Henrique, no primeiro governo do presidente Lula, e agora estava na pauta das prioridades. Por quê, Tena? Por que deixou? Não é mais prioridade. Ok. A reforma trabalhista, ela é prioridade? Quem vai fazer a reforma trabalhista? O ex-ministro, que foi para a Previdência agora, numa negociação política, ou o atual ministro, que é de um partido que apoiou o adversário do presidente Lula e está numa compensação política? Quem vai fazer esta reforma trabalhista que é importante? Percebe por que chega a parte? Por que chega a emenda 3? Porque setores se organizam para o que é do seu interesse. E os outros? E os demais interesses? É sim um interesse segmentado. É sim, a gente precisa sim discutir mais os outros aspectos. Se questiona, inclusive, a constitucionalidade da emenda 3. Se questiona, se terá sido constitucional você dizer o seguinte, olha, não, o fiscal da super receita agora, né, não poderá mais desconstituir uma relação. Ou será isso? Será que o fiscal desconstitui? Ou será que você vai estar preservando, dizendo o seguinte, nesta relação aqui, você precisa de um magistrado para analisar a prova, para estabelecer contraditório, será? Eu acho que é preciso discutir, eu acho que é preciso dar mais espaço para as outras opiniões. Sim, eu concordo com a senhora. Porque os pobres, eles ficam prejudicados. Quer dizer, quando vai lá teve uma série de reportagens recentes sobre o direito do trabalho. A gente sempre ouve falar que o emprego tem que acabar, que no mundo não existe mais emprego, e a gente sabe que não é bem assim. Você tem novas formas, na verdade, não é? Pois é, mas você tem a quantidade importante dos sem nada, não é? Você tem os sem nada. Que no Brasil é a maior quantidade. É a maior quantidade. Então, eu fico meio assim, impressionada de ver como que não se preocupam, muitas vezes, em mostrar esse outro lado. O reflexo de acabar com o emprego, por exemplo. O que isso vai acarretar para os pobres, que é a grande maioria do Brasil. O senhor disse que o Jornal Nacional, a mídia, de uma maneira geral, se preocupa com a linguagem para acessar a todos. E eu fico pensando, o que será que aquele trabalhador que só tem aquela carteira assinada fica pensando
quando ele ouve um José Pastore falando que o emprego tem que acabar, por exemplo. Quer dizer, a dignidade dele está naquela carteira de trabalho. E, de repente, ela não significa mais nada. E está toda uma mídia falando isso. Quer dizer, não precisava... eu acho que a gente também tem muita culpa. O que nós precisamos fazer para vocês mostrarem também o outro lado? Eu acho que os juízes, o Poder Judiciário, de uma maneira geral, nesse sentido, é muito hermético e prejudica-se discutir isso de um jeito mais amplo e mostrando os dois lados, e não só o desenvolvido, da terceirização, da globalização, e os pobres. A gente só anda com pressão. Só com pressão. Com nada mais. Os setores de poder nesse país só andam com pressão. Poder formal, presidente, poder informal, sei lá, o cara da associação que meio que arruma ali a nossa quadra, a nossa rua, o poder que a mídia tem só com pressão. E pressão é uma pressão organizativa. Nós hoje estamos mais abertos, nós, jornalistas, que pertencemos às nossas corporações. O Bonner, os outros colegas jornalistas, são questionados por universidades, tem que fazer palestra, tem que falar. Isso tudo tem uma consequência lá dentro. Eu estou aqui sendo questionado. Eu falei da questão do flagrante, por exemplo, é uma coisa que a gente leva. Esta é uma questão, por exemplo, que eu levo, que a gente tem que levar, e a gente tem que ser questionado, e a gente só com pressão para que a gente esteja atento para isso. A gente precisa de atenção para isso. Sim, é uma falha. Pois não. Eu queria saber por que a mídia, em geral, não se preocupa em ter uma assessoria jurídica. Não digo ter... Porque, por exemplo, a TV Globo, quantidade de notícias que são divulgadas, tanto nos rádios, jornais, televisões, não seria o caso de ter, quando há dúvida, para não sair uma manchete ou uma notícia que, na verdade, tem uma imperfeição técnica, mas não só no sentido técnico, que vai levar a um entendimento totalmente diferente do que é o real? É a primeira. E segunda... eu também não vejo muito interesse na mídia, principalmente na televisão aberta, em colocar as questões do direito como discussão. Normalmente ela é apresentada lá em 1 minuto no jornal diário e acabou e vem com uma manchete pronta. Eu vejo, por exemplo, a Rede Vida de televisão tem alguns programas em que há discussão de matérias jurídicas que o telespectador pode participar. E eu tenho sentido, não sei se é a impressão dos colegas, que isso tem facilitado o acesso das pessoas às questões envolvidas com o Poder Judiciário. Não seria um caminho, por exemplo, porque a TV Justiça fica só aquela televisão fechada, são poucas as pessoas que assistem, atinge mais até, acho que, os envolvidos no direito. Não seria um caminho? Então, vou começar pela última. Na verdade, as televisões são empresas comerciais, elas têm que vender. Tem jeito. Você me perguntou, eu acho que tinha que ter mais, tinha que ter, principalmente na questão jurídica, né? Eu acho que a própria TV a cabo, a Globo News, por exemplo, eu sempre falo, podia fazer um programa, uma questão jurídica, não é? Para que a gente amplie um pouco esse debate. Mas as TVs são TVs comerciais. E é muito difícil, se o cara desligar lá, nós estamos... Morreu. Esta talvez seja uma das explicações que eu possa te dar rapidamente. A sua outra questão, por favor. Quanto à assessoria jurídica. Assessoria jurídica, tudo bem. A assessoria jurídica vai engessar a comunicação. Pode engessar a comunicação. Eu acho que o jornalista tem que ter... Se você colocar um advogado na redação, de maneira caricata, você colocar um advogado na redação para ele avaliar o que é o quê, pode ter um conflito e pode engessar essa comunicação. Acho que a coisa mais importante foi até aí no advento do novo Código Civil, né, a questão das indenizações. Hoje as empresas jornalísticas estão tendo muito problema com a questão das indenizações. Como o bolso é que dói, né? Na verdade, o
os processos de indenização é que poderão levar a uma atenção maior para essa questão e que já estão levando. Não são poucos, inclusive os juízes na área do trabalho. Esses dias eu vi mesmo, foi na revista Veja, uma dessas revistas, ou no Globo, uma decisão de um juiz do trabalho do Rio, a publicação de uma sentença e uma indenização importante em relação ao Globo, já um caso antigo. Eu acho que esta é uma das maneiras de se aumentar o teor de responsabilidade quanto à imagem das pessoas. Indenização. Quando as pessoas, eu nem gosto de falar, quanto mais se descobrir essa questão das indenizações do processo, eu acho que vai ficar uma coisa, vai haver um cuidado maior. O profissional na redação, eu acho que pode engessar. E o seguinte, eu também acho que o preparo do jornalista, em relação à área jurídica, o preparo do novo jornalista, das faculdades de comunicação, é preciso... Olha, os cursos de comunicação não têm uma cadeira de direito. Não tem uma cadeira de direito. Eu acho que o sujeito tinha que fazer direito na faculdade de comunicação os 4 anos, assim, pelo menos uma disciplina. Introdução, noções de penal, civil, trabalho. Eu acho que, sabe, eu acho que tinha que ter, mas também as faculdades de comunicação são muito novas aqui no Brasil. Mas, enfim, é uma demanda que é preciso ter. O jornalista precisa saber, precisa estar um pouco mais atento para o direito. Pois não. Mas o senhor falou que a comunicação vem para dentro dos tribunais. Não seria o caso do jurídico também para dentro da comunicação? Porque a comunicação também tem função de educar. Não estou fazendo uma reserva de mercado, não, desculpa. Não, foi isso que passou. Porque tem também, né, a função de educar. Né, o que se passa de notícia errada, essa semana mesmo, um jornal disse que o Congresso tinha reduzido a minoridade penal, né? Quando, na verdade, passou na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Né? Terminativo, então, inclusive. Deseduca a população. Né? Eu acho que não é bem assim. Deveria haver um controle prévio, né? Nem que seja, não uma censura, mas vamos analisar o que a gente está divulgando para não informar mal a população. Né? Eu não queria passar a impressão de que eu estou fazendo uma reserva de mercado. Eu acho que deva ter comunicação nos tribunais e acho que não deva ter uma judicialização das redações. Não é isso. Eu só acho que, por exemplo, vamos aqui, imaginar aqui, quanto tempo o senhor pode levar, mas é hipotético, uma decisão interlocutória, ela pode levar algumas semanas, concorda? Eu faço jornal todo dia. Vários jornais todos os dias. São várias empresas fazendo jornais todos os dias. Essa é uma questão importante, do tempo. O que eu disse do engessamento, o meu receio é só com o fluxo dessa informação, só isso. Não tem problema. Eu acho que, por exemplo, para as empresas, é muito melhor não ter uma possibilidade de indenização. Se a empresa puder colocar um advogado para analisar o que é, se não for mexer com ótimo. Se for economizar, está ótimo. Eu não sei no que é que isso poderá contribuir. Só essa questão. Agora, não devo fazer. Engessar é uma opinião de repórter, só isso. Entendeu? Talvez não seja a opinião do dono da empresa. Talvez ele preferisse, para não ter o risco de uma indenização. Mas me parece que a indenização tem sido muito eficiente, viu? Porque o cuidado que se tem tido é um cuidado que vocês não imaginam, a partir aí dos mandamentos novos aí vamos assim dizer, novos não, da entrada em vigor do novo Código Civil, a questão da imagem. Nossa, tem tido uma preocupação muito grande. O senhor provavelmente não... Esses dias até tinha algumas cenas assim de crianças, você vê ali, põe um efeito para desfocar, para não aparecer. Tem tido uma preocupação muito grande. Mas não quero fazer uma reserva de mercado, redação, tribunal, não. Só disse da questão da atenção, porque talvez, já que o Tribunal Superior já está com televisão, que o Supremo tem, inclusive, o Supremo tem agora TV aberta
dentro da preocupação que o senhor falou, é procedente mesmo, porque a TV a cabo, a TV Justiça é muito segmentada. Eu acho que chegará com essa convergência das mídias nos locais de trabalho dos senhores rapidamente. Não sei se eu te respondi, desculpa. Ok? Olha, muito obrigado, vocês têm uma jornada longa aí pela frente. Eu espero ter... Foi muito agradável, é sempre muito agradável poder estar assim com vocês, que vão aí vão voltar, né, na verdade, para o Brasil para fazer o trabalho de vocês. Vocês tenham boa sorte. O país é um país difícil, né? A área de vocês é uma área muito difícil. Vocês vão precisar de boa sorte. E fé em Deus e pé na tábua. Muito obrigado. Um abraço.